Neste vídeo tutorial e detalhado acerca de como operar com alavancagem, eu vou falar sobre tudo aquilo que é preciso saber neste preciso momento acerca de operação com alavancagem nos mercados cripto, Bitcoin, altcoins, seja o que for. Espero eu, no final deste vídeo, assegurar-me de que sabes tudo aquilo que é preciso para não te deixares liquidar. Vou falar sobre os riscos, vou falar sobre, claro, o benefício que, no fundo, é como realizar incríveis quantidades de dinheiro aproveitando a ferramenta da alavancagem. Vou falar sobre tudo mais uma vez. Seja bem-vindo, o meu nome é Eduardo, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ensinar a fazer dinheiro neste mercado. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas vindo aqui parar. Sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque por um lado não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $75 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 5.000 subscritores, à altura em que não vamos pura e simplesmente parar de oferecer o prémio. Não, vamos fazer aquilo que sabemos fazer melhor aqui no canal, que é estabelecer novas metas, novos objetivos e com isso subir o valor do prémio, porque aquilo que queremos é membros da nossa comunidade altamente motivados em contribuírem de forma ativa para o seu crescimento, já que no final de contas teremos todos a ganhar com isso. Para participar, tal como disse, basta subscrever, ativar as notificações e depois aí em baixo na secção de comentários deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vou lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso, deixas o teu endereço de rede Tron, TRC20, USDT, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. E agora sim, com estas formalidades fora do caminho, vamos entrar naquilo que realmente nos importa. E, aliás, antes ainda de falar sobre como operar com alavancagem nos mercados cripto, eu queria mencionar algumas diferentes plataformas em que de facto se pode utilizar alavancagem. E algumas que estamos a utilizar são a Bybit, Femex, Pionex, TapBit e claro, o KX. Tens os links para estas corretoras nos vídeos que publico aqui diariamente. São as diferentes plataformas que uso. É claro que em Portugal, na União Europeia, a negociação em futuros e, portanto, alavancada é algo que vai ser bastante restrito. A OKX, por exemplo, já não permite, a não ser, claro, que estejas a utilizar uma VPN, e existe muita confusão aqui relativamente à implementação da legislação MiCA aqui no espaço da União Europeia, mas pronto, isso é pano para mangas e ninguém sabe realmente como é que isto vai funcionar. Há poucas coisas das quais temos a certeza. A única coisa, uma das coisas acerca das quais temos certeza é que a Tether não vai cumprir com as exigências da União Europeia, e portanto, por exemplo, o KX ou a Binance já nem oferecem produtos nem pares de negociação com o USDT, portanto, por favor, tenham atenção a esse facto, tens de mudar para o USDC antes de janeiro do próximo ano. Mas seja como for, a diferença maior, aliás, tal como acabas de perceber por aquilo que acabo de dizer, é em que países funcionam e que funcionalidades têm disponíveis nos países em que nós nos encontramos, e como é óbvio, tal como disse também, utilizando uma VPN, tudo isto passa para segundo plano, mas isso é claro, é uma decisão que fica a cargo de cada um. Mas agora sim entremos sobre a negociação ou operação nos mercados cripto, utilizando alavancagem nos mercados de futuros e como funciona. Então, o que é que são futuros em criptomoedas? Futuros em criptomoedas basicamente são basicamente o ambiente, digamos assim, o campo de jogo em que se opera com alavancagem. Se estamos a negociar futuros, então não estamos a negociar o ativo subjacente, no caso Bitcoin, por exemplo. Se formos a uma corretora e comprarmos no mercado de spot, mercado à vista, basicamente escrevemos aqui Bitcoin, USDT, ou seja lá o que for, no mercado à vista ou spot, e encontra-se aqui mesmo. E no fundo, se clicarmos para comprar Bitcoin, selecionamos a quantia de Bitcoins ou a quantidade de Bitcoins que queremos comprar, e basicamente compramos, e então compramos, como é óbvio, fração de Bitcoin, neste caso $5.000 em Bitcoin. Agora, futuros são, na verdade, derivativos destes ativos subjacentes ou destes ativos no mercado à vista, são contratos no fundo e, portanto, funcionam de uma forma um pouco diferente. E, desde logo, quando eu ainda agora disse negociando
negociando com alavancagem, não estamos, na verdade, a comprar o ativo subjacente, quando compramos no mercado à vista, ficamos com esse ativo, não interessa qual a direção ou a distância que o preço percorra, mas quando estamos a negociar contratos, então estamos a negociar um derivativo que remete para o preço do ativo subjacente, neste caso Bitcoin. E então como funcionam é que, basicamente, cada contrato tem duas partes, pelo menos, e uma das partes tem de dar uma criptomoeda e a outra tem que dar uma quantia em fiat a um dado preço, isto é, uma tem que dar a criptomoeda e a outra tem que dar a fiat, ou seja lá o que for, a um determinado preço, numa determinada data. E, no início, como é óbvio, estes contratos de futuros não são uma coisa nova, não são uma inovação exclusiva dos mercados cripto, são utilizados para mercadorias, para matérias-primas, desde há centenas de anos, na verdade. Toda a gente, se não sabem, houve uma das primeiras bolhas na história da humanidade, foi precisamente no mercado de futuros de tulipas na Holanda. Mas, basicamente, aquilo que interessa reter aqui é a compra de um determinado ativo, que não é a compra de um ativo, compra de um contrato num determinado ativo subjacente a um certo preço numa certa data. E vamos só então falar aqui sobre um exemplo. Vamos dizer que o governo americano, vamos dizer que tu és um agricultor e o governo americano quer comprar muito milho, por exemplo. Talvez haja uma pandemia, talvez haja uma guerra, simplesmente querem comprar milho. Tu, como é óbvio, enquanto agricultor, sabes que tens uma encomenda de uma quantidade surreal de milho, mas precisas de diferentes coisas, produtos, para seres capaz de produzir, por sua vez, esse milho todo. Podes precisar, por exemplo, de fertilizantes, podes precisar, sei lá, de tratores, mais mão de obra, água, e seja lá o que for, para conseguires produzir esse milho. Então terás de calcular do que necessitas por forma a saíres com lucro e, de certa forma, também estares agora a avançar com esse investimento, fazendo hedge, ou garantindo, colateralizando esses lucros. Portanto, poderias entrar aqui num contrato de futuros com o teu fornecedor para quando queres comprar fertilizante, por exemplo, porque, sei lá, se um desastre acontecesse, vamos dizer que os Estados Unidos queriam comprar imenso milho, e isso, claro, tem certos custos associados, mas se o preço de fertilizantes subisse 200%, se calhar, então não serias capaz de entregar esse milho ao governo dos Estados Unidos, porque, como é óbvio, o contrato já tinha sido assinado e o fertilizante, entretanto, subiu tanto de preço que isso tornar-se-ia demasiado dispendioso. Mas, quer dizer, uma outra, isto é uma maneira de olhar para o que é que significa negociar um preço, um ponto específico no tempo para um ativo, neste caso um alimento em particular. Eu espero que isto aqui torne mais claro como as coisas todas começaram por acontecer, porque um contrato de futuros, ou como é que um contrato de futuros funciona. É claro que com cripto não há uma data específica, é claro que podemos também negociar, operar futuros com uma data específica, mas tipicamente aquilo que negociamos são contratos perpétuos, que é basicamente, ou seja, é uma forma também de abrir uma posição curta num ativo indefinidamente. Basicamente, quando compramos à vista, não podemos vender, no fundo, é só comprar. Mas por que razão, por que raio quereríamos utilizar futuros em vez do mercado à vista? Ora, porque, no fundo, tal como disse, se utilizamos futuros, podemos apostar na direcionalidade, ou na direção em que o preço pode ir. O que significa que podes ganhar em qualquer que seja a direção. Quando compramos à vista, só, como é óbvio, se o preço do ativo subir, é que estamos a ganhar dinheiro. Quando abrimos uma posição curta, nós estamos também a ganhar dinheiro com o movimento do preço para baixo. Portanto, desta forma também podemos realizar lucros em ambas as direções, e esta é, diria eu, a razão principal para utilizar futuros. E a segunda é porque se pode utilizar alavancagem. Então, mas que raio é isso de alavancagem? Ora, a alavancagem, princípio da alavancagem, Arquimedes, dê-me uma alavanca e eu levanto o mundo. Aquilo que a alavancagem nos permite é negociarmos com mais capital do que aquilo que temos efetivamente. No fundo, temos alavancagem desde 1.1, diria eu, porque 1 é spot, não é? Portanto, 1.1 até em algumas corretoras até 125 ou 150. E deixa-me só mostrar como é que isto funciona efetivamente. Se formos aqui para o contrato Bitcoin,
Bitcoin, na Femex, aquilo que se pode ver é que posso escolher aqui basicamente desde que é essencialmente a mesma coisa que comprar em spot, não sei se representa alguma vantagem, a não ser que seja para abrir uma curta, mas depois temos aqui até 100 vezes, portanto pode-se ir para cima ou para baixo, podemos estar expostos longo, ou podemos estar longos ou podemos estar curtos, e utilizando alavancagem aqui é algo bastante arriscado se não souberes o que é que estás a fazer, e portanto jamais recomendaria a alguém que começasse desde logo por utilizar alavancagem, e muito menos mais do que 10 vezes. 10 vezes se calhar até já é bastante se não souberes o que é que estás a fazer, se não tiveres uma estratégia para utilizar para abrir estas posições, se não tiveres experiência enquanto investidor. Eu diria que qualquer coisa mais do que 10 vezes já se aproxima mais do jogo, portanto não queremos andar aqui num casino, não queremos ser não queremos ter uma dependência, não queremos ser uns gamblers, não queremos ser jogadores, aquilo que queremos ser é traders e ter uma estratégia específica para um ativo específico, com uma boa gestão de risco implementada, tendo em conta o nosso próprio perfil de risco e a tolerância ao risco. E no fundo, aquilo que eu disse ainda há pouco é aquilo que ajuda melhor a descrever a alavancagem, que é o facto de nos permitir negociar com mais dinheiro do que aquele de que dispomos. Vamos dizer que temos $1000, se utilizarmos uma alavancagem de 10 vezes, isso significa que estamos, na verdade, a negociar ou a operar com $10.000, e basicamente utilizando a calculadora é muito fácil de ver isso. A maioria destas corretoras aqui vai apresentar um calculador aqui na página onde executas ou onde introduzes a tua ordem, e portanto se eu clicar aqui na calculadora, se eu fosse comprar aqui uma Bitcoin utilizando 10 vezes a alavancagem, quero que seja uma posição longa e vou entrar, digamos, aos 100 mil e vou sair aos 101 mil. E bem, compramos uma Bitcoin a 100 mil e vendemos aos 101 mil, utilizando spot aqui, uma vez, uma alavancagem de uma vez, é a mesma coisa. Então o ganho seria $1000, certo? É bastante simples, não há nada que enganar. Agora, se utilizarmos 10 vezes a alavancagem, sempre fica claro os lucros por 10, não é? 10 vezes, mas também as perdas, mas seja como for, assim de repente, portanto estão aqui a calcular, é um pouco estranho, mas tal como se pode ver aqui eles estão a calcular a margem de que é necessário, no fundo tens que utilizar 101 mil basicamente, mas se utilizares 10 vezes alavancagem, podes ver aqui que os $1000, ou para ganhar esses $10.000, os mesmos $1000, terias apenas de utilizar $10.000, portanto essencialmente estás a utilizar 10 mil e um extra, na verdade, para pagar esse FII também, essa taxa, e aqui basicamente movemos aqui este cursor até à direita, pode-se utilizar 100 vezes de alavancagem, mas isto, como é óbvio, vai apresentar um cálculo diferente para as margens, e aqui neste caso precisarias apenas de 1000 vezes 100, ou 100 vezes de alavancagem, estarias a negociar com 100 mil, pouco mais de 1000, como é óbvio. Portanto, basicamente, a corretora permite operar com mais dinheiro do que aquele de que dispões, e isto também é óbvio. Para o outro lado, se quiseres abrir uma posição curta, também podes utilizar alavancagem se o preço for para baixo, se o preço for para os 90 mil, por exemplo, e tiveres 10 vezes alavancagem, entras a 100 mil para uma Bitcoin, então fazes $10.000 utilizando apenas 10 mil em margem aqui, portanto 10 vezes de alavancagem, $10.000 de margem, o valor da trade é na verdade $100.000, mas por que razão quererias tu utilizar alavancagem? Bem, é bastante simples, eu acho que já ficou explicado. Se formos para cima, então és capaz de utilizar uma posição com uma exposição maior do que aquele capital de que na verdade dispões. Portanto, desde que, como é óbvio, estejas correto nas tuas presunções, então, ou nas tuas projeções, na verdade, então estará tudo bem, como é óbvio, amplificará os teus ganhos. Porém, o risco é o de que também amplifica as perdas, e portanto, voltando aqui atrás à calculadora, vamos dizer que a trade iria contra mim. Então eu quero comprar uma Bitcoin, entre aqui a 100 mil, mas depois o preço desce até aos $80.000. Aquilo que se pode ver é que os $10.000 que tinha como margem aqui já não seriam suficientes, já estaria em perda, e eu basicamente esta posição já teria sido liquidada. Mas o que é que isso significa aqui de liquidar a posição? Já vou falar sobre isso aqui em maior detalhe, mas por agora aquilo que quero que percebas é que qualquer que seja o nível de alavancagem que uses, vai amplificar em igual medida não só os ganhos, mas também as perdas, quando comparado a comprar Bitcoin, por exemplo, neste caso Bitcoin no mercado à vista, isto porque bem, não vais perder a Bitcoin, mesmo que o preço vá ao zero, uma Bitcoin vai sempre valer uma Bitcoin.
E, portanto, quando falamos sobre os riscos de utilizar a alavancagem, parece que fica bastante claro, porque a corretora, claro, vai-te dizer, sim senhor, podemos emprestar-te esse dinheiro, é claro que o preço, isto para além da taxa, taxa de financiamento dessa tua posição, também já falamos sobre isto dentro em pouco, mas o custo pode ser que também, no fundo, a tua perda nunca pode ser maior do que a margem com a qual tu avanças. Portanto, se estivermos a utilizar a alavancagem de 10 vezes, essencialmente queremos comprar Bitcoin a $100.000 e a margem é $10.000, se a perda da posição for abaixo do nível de margem, então a própria corretora vai liquidar essa posição, isto significa fechá-la e ficar com esse dinheiro que avançaste como margem. Como é que consegues prevenir esta situação aqui? Bem, por um lado podes utilizar menos alavancagem, ou se reparares que a posição ou a trade está a ir contra ti, vamos dizer que tinhas entrado numa posição longa e a posição ou o preço está a descer, podes sempre adicionar mais margem para funcionar como uma espécie de almofada de segurança aqui, verás sempre o resultado da margem que adicionas no preço de liquidação. Aliás, também quando entras numa posição, e depois também vais sempre receber um aviso antes de entrares na posição, podes calcular também aqui, introduzindo todos os dados. Vamos dizer aqui mais uma vez, alavancagem de 10 vezes, quero entrar numa trade com o valor de uma Bitcoin, entramos aqui aos 100 mil, vê-se que o preço de liquidação estaria aqui aos cerca de $90.000, portanto vai começar a liquidar esta posição, na verdade, aqui aos 90.500, o que já considera o colateral ou as taxas aqui desta posição para este valor. Porque lembra-te, se eu tenho $10.000 vezes 10 de alavancagem são 100 mil com que estou a negociar, e portanto se a partir dos 100 mil virmos uma queda de 10%, 10% de 100 mil são 10 mil e portanto isso seria toda a minha margem, 100 mil era o preço de entrada, menos 10 mil, ali a posição é liquidada. Agora, normalmente quando se entra numa posição, e eu vou só entrar aqui numa trade, porque só para demonstrar aqui, eu vou entrar ao preço de mercado e eu vou só abrir aqui uma posição pequena para perceberes o que é que acontece quando adicionamos aqui mais margem para não ser liquidados. Quando temos aqui uma posição aberta, podemos clicar em margem, pode-se ver que o preço de liquidação atualmente é $88.000. Claro que se isto ficar mais perto deste valor e eu não quero ser liquidado, obviamente podemos adicionar mais margem aqui e o preço de liquidação neste caso até desapareceu porque eu adicionei margem mais do que suficiente. Mas quando removo aqui, não interessa, o que interessa é ver aqui o resultado da margem que adicionas ao preço de qual é o resultado no preço de liquidação, tendo em conta a margem que adicionas. E bem, os riscos, um dos riscos, ou o maior risco envolvido aqui é a margem que está a escudar aqui, a defender a tua posição. Basicamente, pode amplificar os teus ganhos, sim, mas também vai amplificar em igual medida as perdas, o que não é obviamente bom. E sendo assim, com quanta alavancagem devo operar? Bem, isto é uma decisão inteiramente pessoal, mas tal como disse, não sugiro nada mais do que 10 vezes de alavancagem. Esse é o máximo que eu próprio utilizo. É claro que isto não é aconselhamento financeiro, aliás, nada daquilo que digo em todos os vídeos que trago aqui ao canal é aconselhamento financeiro, mas muito provavelmente mais do que 10 vezes de alavancagem não é uma muito boa ideia, a não ser que sabes exatamente o que estás a fazer, porque estás a fazê-lo. Eu acho que 4, 5 é muito mais, consegue-se gerir muito melhor as oscilações do preço, mas a coisa principal é que temos de estar sempre a monitorizar bem de perto aqui o preço de liquidação e ter uma estratégia para como lidar com a nossa trade se a posição, ou uma estratégia para aquilo que vamos fazer se a trade começar a ir contra nós. E portanto aqui alguns cenários diferentes no contexto de operar com alavancagem. Vamos dizer que tens aqui uma posição, uma trade enorme em altcoins, vamos dizer que, sei lá, compraste um barco inteiro de XRP, como um exemplo, compraste XRP aqui aos 50 cêntimos e depois vês que o XRP subiu muito, ok, sei lá, várias centenas de % aqui, portanto estás em lucro insano, e eu não estou sequer agora ainda a falar sobre alavancagem, estou a falar sobre comprar em spot. Uma ideia pode ser
quando já tens assim tantos ganhos, podes querer abrir uma hedge, um colateral, uma garantia dessa posição, tendo em conta para assegurar os ganhos que já tiveste. Mas o que é que isto significa, uma hedge? Essencialmente é, tal como disse, uma forma de proteger os ganhos que já conseguiste realizar com essa subida, esses ganhos insanos que tens na tua posição de spot. Se tu acreditas que o mercado já está um bocado sobreaquecido, aquilo que podes fazer é entrar numa posição temporária, contrária à direção do mercado. Vamos dizer que estamos aos $3 e tu sentes bem, sim senhor, por um lado estás bullish a XRP, continuas a achar que vai visitar preços ainda mais altos, não queres vender o XRP, até pode ser por razões de impostos, ou seja lá o que for, mas então a curto prazo podes querer garantir que esses lucros não te fogem de uma maneira ou de outra, e então podes abrir uma posição curta aqui se achares que o mercado está sobreaquecido, e então a curto prazo no fundo vais fechar essa posição quando sentires que o mercado vai ressaltar, digamos assim. Portanto, vamos dizer que nesta instância descíamos ou perdemos aqui 30% em XRP, com 10 vezes de alavancagem, isso significa 300% neste recuo aqui. E, bem, aqui é que corresponderia a esses 300% nesta queda. Vamos fazer aqui os cálculos, vamos dizer, tal como disse que entramos com alavancagem de 10 vezes, temos uma posição de, sei lá, 5.000 XRP, só para dar o exemplo. Então, vamos abrir uma posição curta, portanto, apostando que o preço vai cair, vamos dizer que abrimos essa posição aqui aos $3, e vamos descer, dissemos que é 30%, vamos dizer que descemos até aos $2, e portanto 330% em lucro nessa posição em particular. Apenas utilizaste $1.500, mas conseguiste fazer basicamente $5.000 com esta hedge aqui, com esta garantia. E depois, uma vez que o mercado já não esteja sobreaquecido e que te pareça que vai começar a ressaltar, podes sempre fechar aí, nesse ponto a posição, aliás, numa posição bastante confortável, tendo mais confiança em toda a tua mochila com o XRP em spot, porque basicamente já asseguraste que algum desse, se não mesmo todo, mas algum desse lucro que fizeste, desde os 50 cêntimos até aos $3, já estão no teu bolso. E uma outra razão pela qual podes querer utilizar derivativos como uma hedge, vamos dizer, uma garantia, supõe que tens uma posição enorme numa moeda da qual podes fazer staking. Por exemplo, sei lá, vamos falar sobre Ethereum. Ethereum, podes fazer staking de Ethereum e ganhar alguns à volta dos 4% ao ano. Aqui é a mesma coisa. Se acreditas que o mercado de Ethereum ou que Ethereum está um pouco sobreaquecido, então podes entrar numa posição curta que funciona como um hedge para Ethereum, e porque já tens aqui muito Ethereum bloqueado, no fundo, do qual estás a fazer staking, sobre o qual estás a ganhar yield, mas acreditas que, por exemplo, registarmos um topo local, então não vais querer desbloquear esses Ethereum, não vais querer vendê-los. Neste caso aqui podes utilizar uma posição de curto prazo, uma hedge de curto prazo, para compensar por esse recuo no mercado. E uma terceira razão pela qual podes querer abrir aqui uma posição de hedge é se entraste num negócio OTC. O que é OTC? Bem, é um negócio por cima do balcão, é a tradução literal, o que significa que não estás a comprar às corretoras, às reservas, não estás a sacar das reservas das corretoras, mas estás a comprar a tua cripto diretamente da equipa do projeto, ou diretamente de um market maker, ou um minerador, por exemplo, seja quem for, desde que não seja nas corretoras. Então estes ativos que possas ter comprado, ou que possas comprar, isto aqui era uma coisa que acontecia bastante no último ciclo, por exemplo, aqui, ou que aconteceu muito no anterior ciclo em Solana, porque as instituições compravam Solana aqui com desconto a estas, vamos dizer, aos produtores, digamos assim, mas havia aqui uma altura, um período de bloqueio, portanto podia-se comprar Solana com desconto, sei lá, vamos dizer de 50% relativamente ao preço de mercado. Por exemplo, neste preciso momento podias comprar Solana aos cerca de $100, mas depois só poderias vender ou ter acesso a essa posição, ter os Solanas desbloqueados dessa posição, vamos dizer, dentro de 2 anos. Então, nesse caso, aquilo que quererias fazer, ou poderias querer fazer, era fechar ou bloquear esse preço. Vamos dizer que compravas $100.000 em Solana. No fundo, aquilo que podias fazer era abrir uma posição curta nesses mesmos $100.000 para, no fundo, bloquear o preço a que estás a entrar, e depois, quando receberes os tokens, podes fechar essa posição curta e, no fundo, também vender o Solana que recebeste, independentemente, bem, podes receber o lucro, porque os preços, como é óbvio, flutuam, e
ou de um lado ou do outro irias receber, passado 2 anos, qualquer lucro a que tivesses direito e, no fundo, a posição curta está lá para compensar se de facto o preço tivesse descido em relação ao preço ao qual tinhas entrado. E, portanto, há aqui bastantes razões para abrir posições de hedge ou para utilizar posições alavancadas contrárias à direção do mercado, ou, no fundo para baixo, curtas, para equalizar potenciais perdas ou mesmo dar mais lucro, não é? E, bem, existem, como é óbvio, taxas aqui envolvidas nestas operações, taxas envolvidas com a operação nestes contratos, no fundo, e temos, já temos as taxas normais, claro, as mesmas taxas que as corretoras ou as plataformas cobram para comprarmos ativos a partir do mercado à vista ou do mercado spot. Normalmente são um pouco mais baixas quando comparadas com as taxas cobradas no mercado de derivativos. E depois, para além dessa taxa normal que cobram, temos também a taxa de financiamento que mencionei ainda há pouco. E a taxa de financiamento poderemos sempre encontrá-la quando vamos aqui aos contratos, podemos encontrá-la aqui por ativo no topo, e a taxa de financiamento normalmente é 0,01 é a taxa de financiamento normal, neste caso Bitcoin. Este é aquilo que é mais normal de se ver, e a cada 8 horas esta taxa de financiamento é cobrada sobre cada posição aberta, utilizando para tal alavancagem. E, bem, tal como eu disse, 0,01% é apenas aquilo que se paga para poder utilizar a alavancagem. Flutua aqui de 8 em 8 horas e, portanto, de vez em quando, se o impulso for muito bullish, muitas pessoas estão a abrir aqui posições alavancadas, posições longas alavancadas, então a taxa de financiamento vai subir e podemos ver coisas tão ridículas como 0,3, se de facto as coisas sobreaquecerem demasiado, entrarem em ebulição. É claro que o inverso também é verdadeiro. Se muita gente estiver a abrir posições curtas, como por exemplo mencionei aqui em Solana, muita gente está exposta com alavancagem ao lado curto do mercado, então a taxa de financiamento vai tornar-se negativa. Mas o que é que significa positiva ou negativa? No fundo, se a taxa de financiamento estiver negativa, o que significa é que as posições curtas estão a pagar às posições longas. No fundo, há 2 lados para cada trade, não é? Porque isto basicamente é um contrato. Portanto, se muita gente estiver com posições curtas abertas num determinado ativo, então vão pagar àqueles que têm posições longas abertas nesse mesmo ativo, posições alavancadas. Claro, é disso que estamos a falar. Se a taxa de financiamento for, por outro lado, positiva, então são as longas que pagam às curtas, e isto eu diria que é o estado normal aqui. A taxa de financiamento positiva é, de uma forma geral, aquilo que se vê mais frequentemente no mercado. Dependendo da corretora que uses, esta informação poderá aparecer na conta de trading ou na página de trading, e no fundo, para fechar aqui esta secção, a alavancagem, a operação no mercado de futuros permite-nos escolher a direção do mercado. Podemos apostar no preço subir ou podemos apostar no preço descer, e existem certos riscos nesta operação. Se a perda não realizada na posição que temos aberta for tão grande ou maior do que a margem ou colateral com que avançarmos, então essa posição será liquidada, a corretora vai fechar a tua posição e vais perder esse colateral, vais perder essa margem que avançaste. E isto também é uma grande diferença, ou talvez a principal diferença, entre negociar contratos aqui futuros em posições alavancadas relativamente, aliás, a comprar à vista ou no mercado de spot. Nós compramos spot, ter o próprio ativo subjacente. Portanto, também amplificamos os ganhos e as perdas utilizando alavancagem. Eu pessoalmente já tenho operado com alavancagem desde há muito tempo e, bem, não é nada anormal ouvirmos muita gente denegrir esta utilização da alavancagem, dizendo que não devemos jamais em tempo algum utilizar alavancagem. Eu, bem, não vou estar a discutir essa opinião. Eu diria que, dependendo do nível de conhecimento e de confiança e de tolerância ao risco, se souberes aquilo que estás a fazer, então a alavancagem é apenas mais uma ferramenta disponível. Eu, pessoalmente, também, como é óbvio, não tenho só vitórias no meu currículo, mas construí o meu valor líquido, digamos assim, o meu net worth, essencialmente desta forma. E, bem,
lá está, não é algo cuja utilização eu incentivo, principalmente se não se compreende, se não se sabe o que é a gestão de risco, se não se tem uma estratégia, mas caso contrário, se forem verdade todas estas coisas, então pode ser, tal como disse, uma ferramenta poderosa. E portanto, falando agora mais especificamente de modos de operação ou das posições com alavancagem, há aqui dois modos diferentes. E quando eu falei aqui sobre esta trade, eu abri esta trade aqui no fundo, eu estava a utilizar margem isolada. Mas o que é que isso significa? Significa que qualquer posição com margem utilizada, seja Bitcoin, Solana ou qualquer outra, no fundo o colateral ou a margem é isolada a essa posição, a essa trade. E, portanto, se eu entrar aqui numa trade de Solana, vou abrir aqui a preço de mercado, vamos comprar um Solana e quero ir long aqui. Portanto, pode-se ver que estas posições têm a sua margem, é isso que se chama isolada. E, bem, agora por acaso até aqui, basicamente eu não cliquei aqui neste cross margin feature, ou desselecionei aqui o cross margin, e se eu for aqui e clicar na isolada, agora vai mudar para isolada, o que significa que esta margem, este colateral é exclusivo desta trade. Ora, por oposição, se estamos a utilizar margem cruzada, isso significa que o balanço total, o balanço completo da tua conta, na tua conta de futuros, será utilizado como colateral para cada uma das trades. E, bem, qual é que é a diferença e qual é que é o perigo de escolher uma ou esta em relação à margem isolada? Se eu utilizar a margem isolada, o que significa é que aquilo que cada trade pode perder, no fundo, está dependente da margem que tenho para cada uma dessas posições. Pode-se ver aqui o preço de liquidação para ambos ativos. Agora, se eu tiver uma trade no modo de margem cruzada, isso significa que o balanço de toda a minha conta de futuros será utilizado como margem. Agora, isso também significa que, portanto, para qualquer uma das posições que eu possa ter aberta num determinado momento, mas isso também significa que se qualquer uma das posições for liquidada, então toda a conta também essencialmente vai ser liquidada, porque no fundo se elas estão todas a beber do mesmo poço e o poço seca, então quando tiverem sede vão morrer à sede, no fundo aqui. Espero que tenhas percebido com esta analogia aqui, metáfora meio esquisita, mas o que significa é que, por exemplo, 10 trades diferentes, em vez de teres $1.000 de margem para cada uma dessas 10 trades, se tiveres a utilizar margem cruzada com esses mesmos $10.000, cada uma dessas trades vai ter margem de 10.000, porém se chegares ao preço de liquidação numa delas, toda a conta vai explodir. E portanto este é o risco maior de utilizar margem cruzada por oposição a utilizar margem isolada. E, bem, antes ainda de fazeres seja o que for aqui na Pionex, podes negociar, podes treinar aqui com dinheiro de papel, digamos assim. Portanto, deste até à descrição deste vídeo, registra-te para a Pionex, tem um link para isso no vídeo, e depois aqui clicas em Demo e podes negociar com PUSD, podes escolher margem isolada, margem cruzada, podes escolher qualquer que seja a alavancagem para experimentar, podes aliás experimentar todas as funcionalidades, todas as características para te ambientares, para te familiarizares com esta operação, mas aliás, não estás a utilizar dinheiro real, estás a utilizar dinheiro de papel, e portanto isto aqui vai-te pôr mais à vontade com as coisas que precisas de entender profundamente para perceber como tudo isto funciona, sem teres de utilizar os teus fundos para aprender. Muito bem, então e como é que isto se aplica na operação propriamente dita? Ora, muito bem, nos meus vídeos diários falo sempre sobre, ou abordo muitas trades diferentes, e vamos supor que queres executar uma trade neste preciso momento. Há uma série de maneiras diferentes aqui, um par de maneiras diferentes que podes fazê-lo. A primeira forma é, bem, para já tens aqui tipos diferentes de ordens, começando pela ordem de mercado. Aqui é uma compra a preço de mercado, escolhes a alavancagem aqui em cima, escolhes se queres ter margem isolada ou margem cruzada, quanto é que queres comprar, vamos dizer que quero comprar aqui uma Bitcoin, e depois clicas, por exemplo, Open Long, e isto abre uma posição longa, peço desculpa. Se quiseres abrir uma posição curta, então clicas Open Short ou abrir curta, e isto faz exatamente o mesmo, mas na direção oposta. E depois podes também aqui selecionar
esta caixa aqui podes introduzir o preço do lucro ou do take profit, ou stop loss. O que é o take profit? No fundo é o preço ao qual, no momento em que a ordem é executada, portanto vai abrir uma posição a preço de mercado e depois, além disso, vai introduzir aqui um asterisco, uma espécie de ordem, como é que se diz, superveniente, digamos assim, para tirar lucro a um determinado preço, neste caso aqui, vamos dizer, ao máximo histórico, aos 108 mil, e, bem, no fundo, eu estava aqui na Tapbit, mas isto funciona tudo basicamente da mesma forma. Eu acho que fica bastante claro quão semelhantes são estas corretoras aqui, mas seja como for, a ordem de mercado aqui, comprar uma Bitcoin, certo? Portanto, queremos comprar uma Bitcoin ao preço de mercado e depois podemos adicionar aqui um take profit, a dizer que, tal como disse, aos 108 mil dólares a posição vai ser fechada, o que significa que, e até nos dão aqui o resultado desta decisão, portanto 10.500 dólares, que seria, ou que será agradável. E depois, como é óbvio, também mencionei a stop loss, que podemos adicionar também, e isto significa que, vamos dizer, entrar agora numa trade, mas o preço desce abaixo de onde entrei, portanto vamos dizer que desce abaixo aqui deste pavio aos 92 mil dólares, eu quero sair da trade, não quero continuar a perder mais dinheiro, portanto então nós voltamos aqui atrás, dizemos aos 90 mil dólares, a trade é fechada, isto significa aqui uma perda de 5.400, e podemos fazer as duas coisas também, podemos dizer que queremos sair da trade se ela for a nosso favor a uma determinada altura, a um determinado nível de preço, neste caso o anterior máximo histórico, que me daria 10.500 dólares de lucro, e sair se ela for abaixo daquele pavio ali, o que me dava uma perda à volta de 5.500 dólares. E portanto isto é uma ordem a preço de mercado, o que significa que a posição vai ser executada, ou a ordem vai ser executada imediatamente. Mas também podemos utilizar outro tipo de ordem, que é a ordem com limite, ou a ordem por limite, que diz ao sistema, no fundo, se o preço chegar a um determinado nível, então aí sim executa-se essa ordem. E aquilo que se pode fazer, por exemplo, vamos dizer que se de facto o preço descer até aqui aos 92 mil, eu quero entrar numa trade, então eu escolho a ordem por limite, introduzo aqui o preço de execução desta ordem, escolho a alavancagem, escolho o modo de margem isolada ou cruzada, quanto quero comprar. Depois, como é óbvio, também se pode utilizar aqui os sliders, para ter para ver exatamente em tempo real como as coisas mudam. Mas depois de fazer isso, pode-se utilizar aqui também uma stop loss, e pode-se também introduzir um take profit, por exemplo. Vamos dizer que entramos, tal como disse aqui, uma ordem limite aos 92 mil dólares, portanto queríamos à mesma tirar lucro quando chegámos ao anterior máximo histórico aos 108 mil, mas se por algum acaso cairmos abaixo deste outro pavio aqui aos 88 mil, então queremos sair dessa trade. E então nesse caso podemos ver o que é que acontece aqui. Portanto, vamos dizer, uma Bitcoin, que era o que estávamos a utilizar na ordem de mercado. Então aqui também nos mostra exatamente qual é que seria o resultado se a trade acontecesse, ou se a trade acontecesse dentro destes parâmetros. E uma outra coisa que se pode notar é aqui ao fundo também temos os níveis de margem, ou o nível de margem. Isto diz-nos de uma forma geral, tendo em conta o dinheiro que tens como margem, quão saudáveis ou quão saudável está a tua conta ou a tua posição relativamente à margem de que dispões. Se estiver saudável, então vemos aqui uma percentagem elevada e será apresentada a verde. Se isto se tornar vermelho, então tens de monitorizar as tuas posições de perto, porque pode querer dizer que estás a ficar cada vez mais perto do preço de liquidação, e como é óbvio, tens de agir em conformidade. Peço desculpa. Uma outra coisa de que me vão ouvir falar bastantes vezes é interesse aberto, ou os contratos em aberto. E o que é isso de interesse aberto? Bom, eu acho que já disse ainda agora mesmo. Basicamente, por um lado, mostra-nos qual é que é a quantidade de alavancagem no mercado e, no fundo, quantas pessoas ou quão pesado é o viés do mercado de uma forma geral relativamente a um dos lados da trade, tendo em conta a utilização de alavancagem. E se aproximarmos a nossa perspectiva, agora estamos a olhar para Bitcoin, e isto aqui, olha, vai desde o início do ano, mas vamos aproximar ainda mais aqui para o que se tem passado mais recentemente, e o que se pode ver é que o interesse aberto, ou os contratos em aberto, estas barras verdes aqui, têm estado numa ascensão meteórica. E o que isto significa é que há cada vez mais gente a utilizar alavancagem no mercado.
mas se fizermos ainda uma aproximação para mais perto, para um período mais curto de tempo, mais perto de onde nos encontramos, então aquilo que se pode ver é que isto anda para cima e para baixo, contudo tem estado aqui a subir de forma consistente e, à medida que os preços têm subido, mais alavancagem tem também sido adicionada ao mercado, o que significa que mais gente está a negociar com alavancagem. E outra coisa que se pode ver é que desde que atingimos aqui o anterior máximo histórico, sei lá, 18 ou 19 de dezembro, a alavancagem diminuiu. E isto também é lógico porque depois disso vimos aqui um recuo em Bitcoin, o que significa que muitas posições foram liquidadas. Isto é, as posições alavancadas foram fechadas e isto acabou por despejar, por assim dizer, a alavancagem para fora do mercado. E isto até é mais claro aqui em altcoins, porque naturalmente vemos oscilações mais drásticas aqui, tanto para cima como para baixo, e vemos esse despejo de alavancagem, tal como disse, de uma forma bastante mais clara. Se eu clicar, por exemplo, aqui, se eu escolher Doge, acho que isto vai exemplificar o que quer dizer. Se olharmos aqui para o período mais recente, vê-se aqui perfeitamente que a alavancagem foi despejada aqui, como se fosse um autocolismo. O preço estava aqui aos 47 cêntimos, havia muita alavancagem no mercado, muitos contratos em aberto, muitos contratos alavancados abertos, e aquilo que se pode ver é que à medida que o preço de Doge caiu, está aqui a laranja o preço, então muitas posições foram liquidadas, no fundo foram fechadas e a alavancagem foi despejada. Sim, senhor. Então, mas e o que é que acontece na prática quando assistimos a este despejo de alavancagem? Ora, aquilo que é típico, ou aquilo que costumamos ver em mais instâncias, ou em muitas instâncias, é quando as pessoas são liquidadas, vê-se o preço a mover-se de forma mais drástica numa ou noutra direção, e a isso chama-se uma short ou uma long squeeze, aqui um aperto, uma compressão de um lado ou do outro das trades. E o que é que isto significa? Essencialmente significa que quando estas posições são liquidadas, são fechadas, por exemplo, as longas, então aquilo que acontece basicamente é uma venda forçada dessa posição, o que adiciona a pressão de venda quando as longas são liquidadas, e então o preço vai na direção oposta. E o contrário também é válido quando as curtas estão a ser liquidadas. Vamos dizer que estavas numa posição curta, então quando o preço sobe e a posição é liquidada, isso força-te a comprar, no fundo a assumir o lado oposto a trade, e isso adiciona aqui à pressão de compra, e é por isso que se chama uma short squeeze e outras long squeeze, ou apertos, compressões, porque temos um movimento violento do preço causado por esta pressão para um ou para o outro dos lados, que no fundo depois origina também uma cascata, aqui um efeito de espiral, aqui cumulativo, um efeito cumulativo que amplifica no fundo o movimento, seja a direção qual for. Isto também é algo que os market makers e as baleias, ok, tudo bem, market maker também é outra coisa de que me ouves falar muito aqui no canal. Ora, no fundo, market makers são os agentes, digamos assim, pessoas, mas maioritariamente instituições grandes que fornecem liquidez a um determinado mercado, porque no fundo, tal como disse, especialmente no mercado alavancado, para cada trade é um contrato, e em cada contrato tem de haver duas partes, certo? Portanto, para cada ativo cripto que temos aqui, especialmente os maiores, então temos market makers aqui que estão, no fundo, a operar. São as contrapartes em muitas corretoras diferentes, cada uma a ter os seus, e, portanto, de uma certa forma podemos olhar para os market makers como os controladores aqui, como é que se diz, os manipuladores das marionetes, os puppet masters aqui, e a controlarem o que o preço vai fazer. Quando o preço está a subir, o market maker pode ter tido de assumir uma série de ordens de venda aqui, o que no fundo também acabou por criar uma parede de venda, digamos assim, pode até funcionar como resistência, por exemplo, para Bitcoin. Contudo, se os market makers removerem essa parede de venda, se por exemplo, mudarem de posicionamento, então isso poderia causar aqui o preço de disparar para cima. E, bem, os market makers no fundo controlam a parte mecânica, digamos assim, dos mercados para uma série de ativos diferentes. É claro que quanto menor o ativo, mais fácil é para os market makers controlarem mecanicamente o que é que o ativo vai fazer, se vai subir ou se vai descer. É muito mais difícil de controlar, sei lá, por exemplo, Bitcoin ou Ethereum, ou qualquer um destes outros ativos maiores.
A razão pela qual eu falei disto, ou que expliquei isto, é porque basicamente se olharmos aqui para os níveis de liquidação, saltando aqui para a CoinGlass, olhando para o mapa de calor das liquidações, vemos aqui áreas amarelo, e estas áreas amarelo mostram-nos a que preço, a que nível de preços num determinado ativo poderemos esperar ver muitas liquidações. Neste caso, nós sabíamos que havia aqui muitas shorts prestes a serem liquidadas nesta zona, e portanto, uma vez que os market makers quiseram desta feita lucrar, empurrando o preço para essa zona, no fundo liquidaram essas posições. Foi exatamente isso que vimos, aliás. Porque é que eles fazem isto? Bem, as pessoas estão irresponsavelmente a utilizar demasiada alavancagem, e os market makers são, no fundo, uns aspiradores de liquidez, porque a liquidez que eles oferecem aos mercados vão-na buscar a algum lado, e, eles fizeram lucros incríveis, e depois os preços começaram a descer, e as pessoas que foram liquidadas no caminho perderam as suas posições, perderam o seu dinheiro, mais importante que tudo, mesmo que tivessem estado certas acerca da direção do preço, e não conseguiram lucrar com essa sua projeção porque foram liquidadas no caminho, e é também esta a razão principal pela qual devemos ser muito cautelosos com a alavancagem. Os market makers estão, tal como disse, no mercado para aspirar toda a liquidez, e portanto utilizar ou não utilizar uma boa gestão de risco será pôr-te um passo mais perto do abismo, digamos assim, para veres a tua liquidez aspirada aqui pelos market makers. Uma outra coisa de que me ouves falar bastante frequentemente, aliás já falei sobre isso neste vídeo, é sobre as taxas de financiamento. Mas a propósito aqui de mapas de calor, também há um mapa de calor das taxas de financiamento. E a verdade é que quando se olha para este mapa de calor, agora, há bastante verde aqui, mas à medida que vão ficando mais escuros, portanto amarelo, laranja, vermelho, isso significa que as taxas de financiamento estão extremamente elevadas para cada um desses particulares, desses ativos em particular. Temos Bitcoin, Ethereum, e depois temos aqui um ranking, digamos assim, até aqui abaixo, uma série delas. Isto é uma representação visual para nos ajudar a perceber se o mercado está de facto sobreaquecido ou não. E quando o mercado está sobreaquecido, então vemos laranja, vemos vermelho, e sabemos que os market makers vão estar aqui à caça de liquidez, vão tentar liquidar as pessoas os traders irresponsáveis, e potencialmente causando aqui um crash, um flash crash. Portanto, é um risco do qual temos de estar bastante cientes, e também é verdade que pode acontecer que o mercado fique sobreaquecido durante algum tempo sem que vejamos esse despejo aqui da liquidez, mas a verdade é que quando começamos a ver estas cores mais escuras é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. Pode-se ver que começámos a ficar aqui mais alaranjados a partir do início de dezembro, verdadeiramente alaranjados, aqui bastante alaranjados, e depois vimos aqui um despejo enorme de liquidez, ou de alavancagem, e depois passou quase uma semana sem que isso acontecesse, e aliás até pode ir mais, talvez 2 ou 3 semanas, mas é um risco do qual temos de estar bastante conscientes de que quando o mercado começa a ficar sobreaquecido, isso significa que há muita gente a negociar ou exposta a risco, a alavancagem de qualquer um dos lados, especialmente se isso for em combinação com um interesse aberto, está também bastante elevado relativamente a qualquer um destes ativos. Então podemos estar aí na antecâmara, na iminência de ver um despejo dessa alavancagem para fora do mercado. A forma como eu gosto de operar é não sentir que tenho a necessidade de cronometrar o topo absoluto ou o fundo absoluto. Em vez disso, utilizo aqui os meus bots, as minhas estratégias de trading, e eu fiz aqui uma trilogia de vídeos tutoriais acerca da operação através destas estratégias de trading aqui. Falo sobre tudo aquilo que é preciso saber. Podes descer até à descrição deste vídeo, vais encontrar os links para estes vídeos no topo da descrição, aqui 1, 2, 3, e falo sobre tudo aquilo que é preciso saber acerca destes bots, mas vou mencionar os bots aqui também porque no fundo estou a utilizar alavancagem e portanto os mesmos riscos que abordámos ainda agora aplicam-se também a esta situação. A forma como estes bots operam é que
compra ou acumula uma posição no caminho para baixo, dentro de um intervalo definido aqui. Por exemplo, para Bitcoin o intervalo foi estabelecido entre os 86 e os 122 e depois, como é óbvio, também existem outros parâmetros para definir como é que vai executar as trades dentro deste intervalo. O bom deste sistema é que me permite, de certa forma, relaxar e remove a emoção ou o incentivo para reagir de forma impulsiva às condições de mercado. Eu posso ir ajustando estes parâmetros dependendo das condições de mercado, seja em Bitcoin ou qualquer um dos ativos em que tenha estes bots aqui a funcionar, tendo em conta uma série de fatores, mas seja como for, se quiseres perceber mais acerca destes bots, então sugiro que comeces por ver estes tais vídeos tutoriais aqui, cujos links podes encontrar na descrição deste vídeo, e também se quiseres começar a utilizar as estratégias, as definições que utilizo, não só as estratégias nas moedas em que estou aqui mais focado, mas também tenho definições, tenho aqui configurações com um clique numa série de altcoins diferentes. Eu tenho muito provavelmente para a maioria das altcoins favoritas de todos vós, portanto diz-me qualquer coisa, podes ir até à descrição deste vídeo. Eu estou a utilizar estes bots na Pionex, que é a minha corretora favorita atualmente, especialmente pela quantidade e detalhe de edição disponível nestes bots aqui. Registras-te para a Pionex, depois tornas-te elegível para as campanhas de bónus que possam ter disponíveis nesse momento, e depois um pouco abaixo vais encontrar aqui as minhas estratégias principais: Bitcoin, Ethereum, Solana e Doge, tal como disse, configurações com um clique. E se não quiseres, então um pouco mais abaixo vais encontrar um link que te vai levar a um documento aqui, ao meu documento de trading, onde vais encontrar as definições, muito provavelmente para a tua moeda favorita, para uma estratégia na tua moeda favorita. Se não, então diz-me qualquer coisa na secção de comentários e definitivamente irei adicionar também as configurações para uma estratégia nessa moeda. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Foi um vídeo longo, mas havia muitas coisas acerca das quais falar. Espero que tenha exposto aqui de forma bastante clara, ou pelo menos suficientemente clara, como funciona a operação com alavancagem. E, bem, se ficares com alguma questão, por favor, partilha também na secção de comentários. Vou assegurar-me que lhe respondo atempadamente. Muito obrigado mais uma vez. Deixa um like se gostas do conteúdo que trazemos aqui diariamente, não custa nada e ajuda-nos. E de que forma, junto ao algoritmo do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo-te um dia fantástico e até à próxima.